Dando sequência aqui, então agora eu vou começar a modelar as chapas, né? Chapa lateral, chapa de topo. E aí vocês vão ver o seguinte: conforme eu vou modelando, eu posso ir ajustando tanto na vista quanto na planta. E também a gente vai trabalhar, né, algumas vezes no 3D. E aí eu vou mostrando como a gente trabalha também no 3D. O ideal é que a gente modele as nossas vistas na parte frontal, por quê? Caso a gente venha querer copiar esse elemento aqui nesse plano, eu vou ter que fazer o quê? Eu só consigo copiar no plano frontal. Se eu criei no plano frontal, eu consigo copiar apenas nesse plano. Ou seja, eu consigo copiar apenas nesses sentidos aqui, né? Ó, tá? Se eu quisesse, por exemplo, copiar, eu faço uma chapa aqui e quiser copiar para cima, eu não consigo, né? Eu só consigo copiar ele no plano que eu criei ele, tá? Não consigo ele copiar isso aqui para o fundo do armário, por exemplo, tá? Então é só nesse plano. Quando eu falo só nesse plano, é como se... deixa eu colocar aqui, a gente não vai conseguir ver nada por enquanto, porque eu não modelei nada, mas é como se eu tivesse o meu armário aqui, né? E se eu quisesse colocar alguma chapa aqui, né, modelei essa chapa, eu só consigo copiar essa chapa nesse plano. Se eu quisesse copiar ele para o fundo do armário aqui, eu não conseguiria. Tá? Então tudo que eu consigo modelar, eu modelo nesse plano e ele se movimenta apenas nesse plano de criação, tá bom? Que no caso aqui seria na parte frontal aqui do nosso armário, tá? Então vou voltar aqui para a parte frontal e vou criar aqui as minhas peças laterais, tá? Como vocês viram no vídeo anterior, a peça tem 2,350 por 580 de profundidade, tá? Espessura de 15, tá? Então eu vou voltar aqui e vou pegar em criar. No criar eu vou ter aqui várias ferramentas aqui de criação, tá? Então eu vou pegar primeiro esse aqui de extrusão, tá? O extrusão é mais ou menos o que mostra na figura, onde você desenha uma figura e a partir daquela figura ele transforma ele num objeto tridimensional a partir daquela seção transversal, tá? Então é isso que eu vou fazer. Vou fazer um retângulo e vou extrudar para o fundo do armário para fazer a chapa. Então eu vou pegar aqui, ó, extrusão, né? E ele vai aparecer uma série de ferramentas aqui para a gente poder criar, né? Desde linha, retângulos, polígonos, círculos, arcos, né? Junção de arcos, né? Quando tem esses em azul, quer dizer que você conecta uma peça com a outra, né? E esses em verde são os elementos que você seleciona já previamente existentes, né? Então, se você criou uma linha, se você tem um objeto, se você já tem um retângulo aqui, você pode reaproveitar as bordas dele utilizando essa ferramenta verdinha aqui. Todos os outros que são em cinza são os de criação, né? Você cria um contorno, tá? E conforme você vai criando, ele vai ficando uma cor magenta. Como a nossa chapa é um retângulo, eu vou usar a ferramenta retângulo aqui, tá vendo? Então eu vou clicar aqui no retângulo. Vou pegar aqui deste cantinho aqui, já que eu estou na vista frontal, né, ó. Então eu vou pegar deste canto aqui e vou fazer um retângulo, né, ó. 2,350, eu poderia, por exemplo, colocar aqui, né, 15, né? Mas eu vou colocar aqui qualquer medida por enquanto, né? Eu vou dar um ESC para desselecionar e vou clicar nessa linha aqui frontal, tá vendo, ó? Clicando na linha aqui, ele aparece a medida, né? Ó, então eu vou colocar aqui, vindo na cota em azul, clico aqui, né? Ó, aparece editar comprimento de cota e eu coloco aqui 15, né? Aí ele vai puxar aquela linha para o cantinho ali, ó. Essa é a minha chapa lateral, 15 milímetros, tá vendo? Bem fininha, mas essa daí. Bom, aqui está a profundidade, tá vendo? Ó, final da extrusão. Eu vou colocar aqui 580, tá? Ele mostra início 0, final 580, mas, né, vamos prestar atenção primeiro aonde ele está criando e de que forma que ele vai criar, né? Ó, na vista 3D ainda eu não consigo definir aqui, não consigo ver, né? Mas no plano, né, se vocês olharem, ele está aqui, ó, tá vendo? Ó, um pontinho rosinha aqui, né? Isso em vista em planta, tá? Então, fiz a chapa aqui, dei a profundidade aqui e vou apertar o verdinho aqui, ó, concluir modo de edição. Aí clico aqui, ele cria a minha chapa aqui, tá bom? Só preciso ver se está certo agora. Vamos lá, em planta, ó lá, certinho, né? Ó, ele pegou aqui do fundo, extrudou 580 para cá, tá vendo? Se eu olhar no 3D, ó lá, minha chapa ali, né? Se eu clicar na chapa e apertar Ctrl mais o scroll, né, ó, eu consigo girar aqui em torno da chapa, tá? Então tenho a minha chapa lateral.
O jeito mais fácil de pegar isso aqui é fazer o quê? Pegar essa chapa aqui e copiar aqui para o outro lado, né? Posso copiar, posso espelhar também, né? Acho que é o jeito mais simples. Primeiro eu vou copiar e depois eu espelho, né? Ó, clico aqui nessa chapa, venho aqui em Copy, tá? Vou pegar este ponto aqui em Endpoint de base, ó, e como eu criei no plano frontal, eu consigo copiar no plano frontal, tá vendo? Então eu venho aqui, ó, achei a intersecção, clico, ó lá, pronto. Copiei a minha chapa aqui no módulo lateral, certo? Essa é uma maneira. Outra maneira, cliquei e deletei aqui, tá? É clicar aqui e vir aqui em espelhar, tá vendo? Eu tenho dois modelos de espelhar. O espelhar selecionando o objeto, tá vendo? Sempre que for verdinha selecionando o objeto existente. E o azulzinho é o que a gente vai criar aqui, né? Então eu vou pegar aqui o verdinho porque eu já tenho uma linha central, tá vendo? Então eu clico no objeto sempre antes, venho aqui no espelhar, eixo, ou simplesmente MM no teclado e pego esse eixo central aqui, clico, olha lá, espelhou para o outro lado, né? Então já tenho aqui também a minha chapa lateral, certo? Então, como vocês podem ver, se eu for no 3D, já tenho aqui as minhas duas laterais do armário, tá? Vamos ver quais outras peças que a gente pode modelar aqui. Então, voltando aqui para o manual, né, ó, eu tenho aqui a peça 3, a peça 4, que a peça 3 é essa cabeceira aqui em cima, né? E a peça 4 é esse tampo na parte superior. Se a gente olhar aqui, né, na imagem, né, ó, tem a cabeceira aqui em cima e tem o tampo que fecha aqui, né, a parte superior do armário, tá? Então, a gente vai tentar montar isso aqui, né, ó. A peça número 3, que é o tampo, ó, ele tem 2.420, que é a largura total do armário, por uma largura de 97, né? No caso aqui seria a altura, né, dele vista frontalmente, e 30 milímetros de espessura. Ele vai ficar na frente, né? Ó, se ele tem 2.420, ele pega o armário todo, ele fica na frente das duas peças, né? Se a gente olhar aqui no nosso armário, a gente pode atestar que isso aqui é verdade, né? Ó, a chapa está aqui na frente, né? Ó, na frente dessa peça aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma imagem, né? Aqui, né? Ó, essa cabeceira aqui, ela vem aqui, ó, cobrindo aqui a parte superior da porta, né? Tá? E o tampo provavelmente vai vir aqui embaixo, né? Se a gente olhar na imagem ali também, né? Aqui a gente vê que o tampo vem logo abaixo dele aqui, tá? Então vamos lá. Voltando para cá, então essa peça tem, olha lá, 97, né, milímetros. O que eu poderia fazer, né? Primeira coisa, voltando aqui para a parte frontal, eu poderia pegar esta peça aqui, tá vendo? Clicar nela, né, que eu não dei nome, agora eu vou dar o nome aqui de topo do armário, tá? Então, para ficar mais fácil da gente selecionar lá, topo. Vou pegar esse plano aqui, né, de referência, e vou copiar ele aqui para baixo, ó. Clico, né, clico nele, venho no Copy, ou CO no teclado, clico e puxo para baixo, digito 97 e aperto Enter. Então, ela vai ter exatamente este tamanho aqui, tá? Nesse pedaço aqui, então, é fácil eu criar aqui a minha peça. Porém, né, ele fica na parte da frente, tá? Então, aí a gente tem que sempre olhar aqui para saber qual o plano que a gente está modelando, tá? Então, quando você entra aqui no Criar, ele tem aqui no Definir Plano, que é aquele que a gente está usando, e tem essa lampadinha aqui, né? Ó. Essa lampadinha mostra qual é o plano de criação, tá vendo? Ó? Eu estou criando no fundo do armário, tá vendo? Então, eu não estou criando na parte da frente. Então, se eu quiser criar a minha chapa aqui na parte da frente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que definir um plano aqui, ó, tá vendo? Plano de trabalho. Né? E o plano de trabalho eu chamei de frente, se vocês lembrarem, né? Ó, frente, né? Que é aquele que eu dei nome. A partir do momento que você dá nome, ele aparece aqui, ó, frente, lateral direita, lateral esquerda e topo. Vou colocar aqui frente, ok. Olha lá, agora eu estou na frente do armário, tá vendo? Ó? Se eu pegar essa bolinha aqui, eu posso dar uma ampliada no meu plano, tá vendo? Então, beleza. Vou voltar para a parte frontal aqui, né? Posso desligar o meu plano aqui para ele não me atrapalhar, né? E vou criar aqui, né? Ó, vamos só colocar aqui, né? Frente, tá?
cada vista você pode selecionar um plano diferente, tá? Então eu estava em outra vista, vim para essa vista aqui frontal, selecionei o plano aqui. Então coloquei em frente. Vou criar aquela chapa aqui, ó. Vendo que eu já tenho a largura e já tenho a altura, então para mim é mais fácil. Então vou vir aqui em extrusão, vou vir aqui no retângulo e vou pegar deste ponto aqui até este ponto aqui, certo? Como eu estou na parte da frente, a minha profundidade aqui eu vou colocar 30 milímetros, que é a espessura da chapa, tá? Então vou dar um verdinho, pronto. Criei minha chapa aqui, vamos ver se está certo. Olha lá, tá vendo? Minha chapa está aqui, 30 milímetros, ele está cobrindo essa parte aqui frontal, tudo bem? Então tá bom, vou voltar aqui para minha parte aqui frontal, tá? Vocês viram que o plano aqui ajuda muito a gente a criar esses elementos, tá? Aqui, então, eu vou criar o tampo aqui, ó, o 4, tá vendo? O 4, que provavelmente deve ser igual ao 6, que deve ser igual ao 13, tá? Vamos só conferir se eles realmente são iguais, né? Ó, 4. O 4 é 2.390 por 580, né? O 6, 2.390 por 450, né? O 6 é menos profundo, né? Que ele é recuado. Então ele é uma peça um pouquinho mais recuada aqui, onde a prateleira, né? Nesse caso aqui, é para correr as portas na frente, tá? Então, pelo menos a gente já tem aqui algumas referências. E o 13? O 13, ele tem 2.390 por 580. Ele pega tudo, porque o 13 é onde as portas vão ficar apoiadas aqui. Tá? E aí depois ele tem aqui, ó, 15 e 14, que são as partes aqui na parte inferior que fazem com que a nossa fundo fique um pouquinho elevado do piso, tá? Então eu vou fazer a peça 4 aqui, né? Ó. A peça 4, ela tem 2.390 por 580 por 15, tá? Como eu já tenho aqui alguns elementos criados, o que eu posso fazer, né? Posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes, né? Lembrando que agora o nosso plano está aqui na frente, né? Então eu vou mudar lá para o fundo de novo, né? Ó, que é esse centro frente-trás, né? Ó, se eu não me engano. Então, ó lá, mudei, né? E eu vou criar a minha peça lá no fundo, tá? Ela vai ficar aqui no meio, né? 2.390 por 15, embutida aqui nesse pedaço, tá? Então eu vou aqui em extrusão, retângulo, e vou criar um retângulo aqui, ó lá. Tá? Como às vezes é difícil colocar aqui a medida, tá vendo? Então eu prefiro colocar qualquer medida primeiro, né? E aí eu clico na linha superior, dou um ESC, clico na linha superior e venho mudo aqui para 15 milímetros. Olha lá, que é a espessura da minha chapa. Profundidade 580, que é o tamanho lá da peça, tá? Ele vai de 0 a 580, então eu vou dar um verdinho aqui, ó. Pá. Vamos ver se ele criou certo. Venho no 3D. Olha lá. Então ele está pegando aqui nesse ponto, né? Ó, do cantinho aqui, pegando deste ponto aqui no canto aqui e já tenho meu tampo superior criado aqui, tá vendo? Tudo bem? Então tá. Da mesma forma, agora eu vou criar todas as outras peças, tá? Não vou ter muita cerimônia aqui, vai ser mais ou menos igual, tá? Então, pegando a parte frontal, eu vou fazer o quê? Vou ter a prateleira aqui, né? Olhando aqui, eu vou ter a prateleira número 6 aqui, né? Que ela vai ter uma distância entre elas do 5, o 5 aqui que vai definir, né, o tamanho. Vamos ver até o comprimento do 5 para eu poder criar a prateleira 6 aqui. Depois eu vou ter o 7 e o 13. O 13 era o mesmo tamanho, se vocês lembrarem, né? Só que eu vou criar de cima para baixo, porque aí conforme eu vou definindo o tamanho das chapas, eu sei o quanto vai sobrar aqui embaixo. Ou eu pego a altura do 15, né, e defino o quanto que ele tem que ficar do piso, tá? Então vamos pegar aqui, ó, 15 e 14, né? 15 ele tem 496 por 82, ou seja, ele tem 82 de altura aqui por 496 de profundidade, né? Por que 496? Porque ele tem uma barrinha lá no fundo também, tá vendo? Ó? Dando estrutura aqui para a parte inferior do armário, tá? E aí tem uma barrinha aqui, né, uma chapa aqui de 14, o número 14 aqui na frente, que é de 82 por 15 também, né, ó. Então, só que ela tem 2.390, que é a largura do nosso armário aqui, né, ó, parte interna, tá? Então eu já sei mais ou menos, ó, ele tem 82.
tá? Então eu consigo pegar uma linha lá embaixo e criar, né, a partir daqui de baixo 82, por exemplo, né, ó. Eu vou chamar isso aqui de base, né, ó, base do armário, tá? E aí eu vou pegar esta linha que está aqui embaixo, né? Se você não tiver essa linha aqui, provavelmente ela já vem criada, né? Ó, vem aqui, ó, nas bolinhas e estica ela aqui para você enxergar melhor, tá vendo? Ó? Então eu vou pegar ela aqui. Essa aqui não dá para copiar, né? Ó, porque ela está travada. Então eu vou criar uma nova, tá? Então RP no teclado, RP. Venho aqui, né? Ó, pode ser aqui também, né? Ó, e digito aqui 82. Pronto. Vou puxar aqui para o lado direito e vou puxar aqui para o lado esquerdo, né? Essa aqui é o fundo do meu armário, tá? Então eu vou ter uma chapa aqui e vou ter duas barrotes aqui, né? Ou duas chapas aqui para dar sustentação aqui para a parte inferior do nosso armário, né? Como você pode ver aqui, né? O 15, né? Tá? Esse 15 aqui, muito provável que ele vai ficar debaixo do 7 e do 8 aqui, né? Tá? Ou a gente divide em 3, já que ele não está especificando a distância, e coloca ele aqui para dar estrutura na parte inferior. Tá bom? Então, vamos lá. 13. Vamos ver. O 13 era 2.390 por 580. É a mesma peça, né? Ó. Então, eu consigo, dessa forma, sabendo que ele é essa mesma peça que está aqui. Agora, tá vendo? Como tem um na frente do outro, talvez fique mais difícil você selecionar. Então, você vem aqui na frente, aperta o Tab, ó lá, ele pula para a peça de trás, para a linha, vai apertando o Tab quantas vezes necessário, tá vendo? Ó? Então eu clico aqui, né, ó, selecionei e copio. Copy, aproximo, pego o endpoint aqui, né, e venho até esse ponto aqui. Né? Eu creio que o 82 ele vai ser aqui, ó. Então eu acabei colocando no ponto inferior, mas eles têm que se juntar aqui, né, para fechar aqui. Então a parte superior da minha chapa, né, tem que ficar aqui na minha linha, tá? E eu vou ter uma chapa aqui na frente, né, fechando também. Se a gente lembrar que a chapa é a 14, ela tem 2.390 por 15, tá? Então ela não pega as laterais, mas tem os 15 aqui na profundidade, né? Vamos ver se na foto a gente consegue ver aqui melhor aqui como é que ele é, mas ele tá aqui, ó, ele tá na parte aqui interna, né, ó, fechando aqui, tá? Esse aqui fica saltado, tá? Então ele vai ficar nos 2.390, tá? Então a parte aqui, ó, a chapa superior vai vir e apoiar nela, que ela vai ter que entrar um pouquinho para dentro. Então eu tava certo antes. Essa aqui, ela vai ficar para cima e essa aqui vai vir na frente, ela vai entrar, né, dentro do armário para essa chapa apoiar em cima dela, tá? Vou lá fazer aquela mesma mudança, né? Agora vou mudar aqui o meu plano de referência, vou mudar para a parte da frente aqui, né, do meu armário, né? E vou fazer a extrusão novamente. Vou pegar aqui o retângulo, ele vai vir aqui, ficar aqui nesse trecho aqui, tá? Que é a peça 14. Como eu quero jogar 30 milímetros para dentro, eu vou colocar aqui, ó, menos 30, tá? Porque aí ele vai para trás e não vem para frente, tá? Ao invés de ele andar 30 para frente, ele vai vir 30 para trás, tá bom? É assim que eu espero. Então eu vou dar o verdinho aqui, ó, vou clicar no verdinho e vamos ver se isso foi verdade. Então vou desligar aqui o plano, ó lá, foi para dentro, né? Ó, 30 para dentro. Tá apoiando a minha chapa aqui, né, ó, para dar sustentação para ela. Tá vendo? Então já tenho aqui o caixote do meu armário, né, com todo o contorno dele aqui, bem interessante, tá? Eu acho que deu para entender mais ou menos a ideia, né, de como funciona aqui a modelagem, né? Eu sempre faço o quê? Seleciono o meu plano de trabalho, venho numa ferramenta que eu quero trabalhar, verifico se o plano de trabalho que eu estou criando aqui é exatamente aquele plano que eu quero, né? E assim por diante eu vou modelando, tá bom? Então aqui vocês viram que eu só usei a parte frontal para modelar, tá? As próximas vão ser basicamente a mesma coisa, eu poderia continuar fazendo nesse processo, mas no próximo vídeo eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a tentar
a modelar no 3D, só para às vezes a gente entender qual plano que a gente está trabalhando, de que forma, tá? Então nesse vídeo aqui, se eu fosse continuar fazendo, eu ia continuar fazendo todas as prateleiras da mesma forma. Fazendo o quê? Colocando planos, né, de referência, e esses planos de referência indo fazendo retângulos, extrudando esses retângulos, e conforme eu vou evoluindo, eu vou colocando as prateleiras e colocando os elementos necessários, tá? Mas para a gente ter uma outra perspectiva, eu vou no próximo vídeo, né? Eu vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo vídeo eu vou fazer uma modelagem na vista 3D, que também é possível, né? Para a gente, às vezes, fica até mais fácil saber onde a gente está criando, né? Visualizando algumas coisas, tá bom? Então, no próximo vídeo eu faço essa modelagem no 3D, tá bom? Até!